Criar um currículo. O currículo é um documento em que você descreve suas habilidades, experiências e motivações. É um retrato por escrito daquilo que você já fez e de todas as suas potencialidades. É a sua propaganda e, como tal, não pode ser apenas um pedaço de papel. É um documento que deve ser elaborado para destacar suas habilidades e realizações. O currículo deve ser constituído com uma breve mensagem. Não é à toa que, para designar a palavra currículo em vários países, se utilize o termo francês résumé, que significa resumo. Normalmente, o currículo chega ao seu potencial empregador antes de você. Portanto, se causar melhores impressões ao seu respeito, mais oportunidades você terá. Geralmente, o currículo é obrigatório, sendo solicitado pela empresa contratante para selecionar quem será chamado para a entrevista. Mas existe a possibilidade de comparecer a uma entrevista sem a apresentação prévia desse documento. Fornecê-lo ao término da conversa é um diferencial que fixará seu nome e suas qualidades junto ao entrevistador. De qualquer forma, a preparação deste documento deve ser cautelosa. Existem regras para facilitar sua vida e fazer com que o currículo seja um instrumento importante para a obtenção do que você deseja, uma boa colocação. Em primeiro lugar, quem faz a seleção dos candidatos sabe que o papel aceita qualquer coisa. Embora você deva destacar seus pontos fortes e omitir suas deficiências, tenha cuidado. Siga a regra de ouro, a honestidade. Não exagere e nem prometa mais do que realmente poderá realizar. Quando você informa em seu currículo o inglês como segunda língua, dá a ideia de real fluência e domínio sobre o idioma. Mas se não é este o caso, você deverá informar que possui nível básico ou intermediário de conhecimento sobre essa língua. Forçar uma entrevista com falsos argumentos só fará com que você e o entrevistador desperdicem tempo. Outro detalhe que merece atenção é que atualmente poucas pessoas têm tempo para analisar um currículo extenso e detalhado. O melhor é ser objetivo e sucinto, pois a pessoa que o analisa ficará desinteressada, caso você faça rodeios e se preocupe em preencher lacunas. Se você for mais velho, obtiver muitas experiências, selecione as informações relevantes à vaga. Se você for jovem, preocupe-se em esclarecer apenas as informações interessantes que possui. O ideal é que o currículo tenha no máximo 2 páginas. A personalização do currículo é um terceiro ponto que deve ser lembrado. O currículo deve ser elaborado visando atingir algo específico. Tenha um currículo básico e modifique-o conforme as necessidades. Enviar esse documento para uma empresa de grande porte ou um pequeno escritório exige abordagens diferentes. Considere os requisitos que você precisa atender para uma vaga específica e só então faça o documento definitivo. A estrutura ou o conteúdo do seu currículo é outro fator a ser considerado. Existem tópicos básicos que necessitam constar em um currículo. Você não será contratado por ele. O objetivo é ser chamado para uma entrevista pessoal. Portanto, uma série de dados podem ser eliminados, pois serão necessários somente em fase posterior. Os itens que devem aparecer em um currículo são os seguintes. Primeiro terá o sumário, ou seja, um resumo das suas principais qualificações e motivações. Ele pode conter também os benefícios que você oferece. O sumário substitui o tradicional objetivo, que é obter o emprego.
O segundo item que encontramos em um currículo será dados pessoais. Nome, idade, naturalidade, estado civil, residência e telefone para contato são itens que podem aparecer. Não é necessário colocar número de documentos como carteira de trabalho, identidade, entre outros. Tais informações poderão ser passadas diretamente ao entrevistador, caso sejam solicitadas. O terceiro item é a escolaridade. Informe nesta área somente os graus mais elevados. Área, onde e quando você terminou o curso. Caso ainda esteja estudando, especifique entre parênteses que ainda está cursando e acrescente o último período que completou. Assim, se você for universitário, coloque somente essa informação. Caso tenha o segundo grau, coloque a data e o nome da escola, e assim por diante. Na sequência, informe suas especializações. Cursos técnicos profissionalizantes, congressos e seminários devem ser listados, iniciando com os mais recentes até chegar o mais antigo. Elimine aqueles que não têm relação com o cargo pretendido. Por exemplo, se você fez um curso de mecânica e está se candidatando ao cargo de encarregado de compras em rede de farmácias, não seria lógico informar isso em seu currículo. Porém, se o cargo fosse de uma empresa de venda de peças para automóveis, isso poderia contar de forma positiva. O item experiência profissional é outro campo em que as pessoas cometem muitos erros. Comece sempre pelo emprego mais recente, especifique o nome da empresa, o período em que trabalhou e a sua função. Você pode acrescentar 2 ou 3 linhas escrevendo sobre suas responsabilidades e progresso na empresa. Dependendo do caso, você poderá inserir outros tópicos, desde que sejam relevantes. Você pode incluir informações sobre idiomas, publicações, prêmios e etc. Mas deve ter cuidado ao estruturar as informações, se atente à forma como essas são apresentadas. A apresentação do currículo reflete sua imagem. Linguagem clara, sem erros de digitação ou ortografia, e de fácil compreensão, são alguns elementos que devem receber muita atenção. Analise a forma como irá distribuir as informações na página. Fugir do tradicional poderá lhe destacar em relação aos concorrentes. Mas tenha cuidado para não exagerar, usando muitas cores, tipos de letras ou excessos de recursos visuais, pois isso, em vez de ajudar, poderá atrapalhar, tornando tudo confuso. O papel utilizado pode ser mais espesso que o comum, com uma cor suave de fundo. Cores como creme ou bege facilitam a leitura e a fixação da mensagem. Não use cópias muito claras ou escuras, papéis amassados ou sujos. O ideal é que o currículo seja impresso e não copiado. Junto com o currículo, geralmente devemos enviar uma carta. Nela, você reforça seu desejo por uma entrevista, o interesse em participar da equipe e destaca o telefone para contato. Eventualmente, pode citar algumas referências de forma discreta, colocando-se à disposição para maiores informações. Para enviar o currículo, utilize um bom envelope. Enderece corretamente com letra legível ou com etiqueta digitada ou datilografada. Se julgar conveniente, coloque o currículo em uma pasta com a carta anexada. Esse primeiro impacto visual auxiliará na disposição com que o selecionador examinará seu material. Para concluir, examine o currículo e a carta como se fosse o entrevistador. Observe sua reação ao olhar para ele, veja se consegue ler de forma clara e se ficará impressionado ao ponto de chamar a pessoa para uma entrevista. Peça a algum amigo ou familiar para analisar o material e dar opinião sobre o documento.
Aceite as críticas e recomendações e modifique o que for necessário. Vimos que no currículo deve ter no máximo 2 páginas, mas essa regra não é válida quando o currículo é uma exigência legal. Neste caso, os documentos que comprovam a realização de cursos necessitam ser anexados. É o caso de concursos para professores, por exemplo. Um problema comum na elaboração do currículo é informar a pretensão salarial. Muitas empresas exigem currículos com o salário pretendido pelo candidato. Alguns informam um salário baixo, por precisar da vaga, mas podem desvalorizar-se com isso. Uma saída é informar que a pretensão salarial é compatível com o mercado e com as exigências do mesmo. Pode-se também informar o salário que está ganhando ou ganhava e acrescentar que recebe ou recebia benefícios. Dessa forma, subentende-se que você deseja mais do que o salário específico. E quanto à forma de fazer com que seu currículo chegue até outras pessoas? É quase indispensável que você tenha um e-mail para enviar seu currículo, como para receber as respostas. O uso deste recurso pode poupar tempo, melhorar suas chances de alcançar objetivos e ainda permite alcançar um maior número de empresas. Colocar seu currículo na internet é outra possibilidade de tornar mais visível seu potencial. Existem vários sites que você pode cadastrar seu currículo, alguns pagos, outros gratuitos. Você poderia pensar na possibilidade de montar uma página pessoal com informações e até um currículo pronto para download. Certamente seria um diferencial enviar um e-mail informando o endereço de sua página para análise. Vimos nesta aula que o currículo é uma ferramenta indispensável para sua busca por um bom cargo em alguma empresa. A impressão causada pelo seu currículo terá a função de preparar uma expectativa para sua entrevista. Então atente às informações nele contidas. Independente dos meios utilizados, nunca se esqueça que o currículo reflete o que você é e faz. Invista em você para ter um bom currículo e, consequentemente, um bom emprego. Até a próxima aula.